Quando Deus acende uma direção, a esperança deixa de ser ideia, ela vira um caminho. Está no ar Sementes da Graça, compartilhando a graça de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida, a sua casa e o seu dia. Eu sou o seu irmão em Cristo, Osmar Quirino, e esse é o nosso canal Sementes da Graça. Se você gosta do nosso canal, curta, comente e compartilhe a semente de hoje com os seus contatos. Estamos na reta final da nossa série Quando Ele Vem, o caminho até o Senhor. Até aqui, vimos a luz que nasce, a graça que alcança e o Deus que entra na nossa história. Hoje vamos olhar para outra perspectiva. O que acontece quando nós decidimos seguir a direção que Ele nos mostra? Nossa leitura de hoje está no Evangelho escrito por Mateus, no seu 2º capítulo, e nos versos 1 ao 12. Acompanhe comigo a leitura desse texto que nos diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: Onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Seguindo a estrela. A história dos magos é uma das mais conhecidas do Natal, mas também uma das mais mal compreendidas. Os magos, ou sábios do Oriente, eram estudiosos, provavelmente da região da Pérsia ou Babilônia. Eram homens que observavam os céus, estudavam textos antigos e buscavam significado para aquilo que viam. Em um dia, eles veem uma estrela diferente, uma luz que carregava um sentido maior. Eles entenderam que aquela estrela não era apenas um fenômeno natural, era um sinal de Deus.
era uma direção, era um convite. E o evangelista Mateus descreve 3 movimentos importantes. Em primeiro lugar, os magos viram a estrela. Eles tiveram essa percepção. A revelação divina sempre começa com uma luz, uma clareza, um sinal. Algo que Deus acende dentro ou até mesmo fora de nós. Os magos não criaram a estrela, eles apenas reconheceram o que Deus já estava fazendo. Em segundo lugar, eles seguiram a estrela. E isso muda tudo. Muitos veem sinais, mas poucos são aqueles que se movem. Eles deixaram a rotina, as suas comodidades, a sua segurança e iniciaram uma jornada longa, cansativa, arriscada. Esta é a diferença entre quem apenas admira Deus de longe e quem realmente o busca. E em terceiro lugar, eles encontraram Jesus. Quando eles finalmente chegam diante do menino Jesus, eles se alegram, eles se ajoelham, eles entregam seus presentes, reconhecendo quem Jesus é. A caminhada, guiada pela esperança, termina em uma adoração verdadeira. E mais, o texto nos diz que eles voltaram por outro caminho, um símbolo de quando alguém encontra Cristo, nunca mais volta da mesma forma. A história dos magos é profundamente a nossa história, porque ela revela como Deus nos guia e como nós podemos responder a essa condução. Deus acende sinais e nós decidimos seguir. A estrela representa algo que Deus acende, uma palavra que mexe com a gente, uma porta impressionante que se abre, uma inquietação santa, uma conversa providencial. Talvez uma direção clara, um sonho que não morre ou um chamado que não silencia. Deus ainda acende estrelas, mas cabe a nós seguir a sua bendita direção. Seguir a direção de Deus nem sempre será o caminho mais fácil, mas sem dúvida será o mais seguro. A jornada dos magos não foi rápida nem confortável, e às vezes a nossa também não é. Seguir Jesus envolve renúncia, envolve paciência, envolve fazer escolhas difíceis, ter fé na escuridão, passos que parecem arriscados. Mas toda vez que caminhamos na direção da luz, a esperança se torna real. Encontrar Cristo muda o nosso caminho. Como falamos, quando os magos veem Jesus, tudo muda. Eles se alegram de verdade, eles reconhecem a glória, eles entregam aquilo que eles têm e voltam transformados. E isso continua acontecendo hoje. A presença de Jesus muda nossas prioridades, muda nossa visão de vida. A presença dele muda nossa maneira de reagir, muda nossos planos, muda a nossa direção. Quem segue a luz encontra Cristo, e quem encontra Cristo encontra um novo caminho. A esperança que Deus acende sempre nos leva a Cristo, e Cristo sempre transforma o nosso caminho. Se essa palavra falou com você, lembre-se, quando Deus acende uma direção, vale a pena seguir. Porque a verdadeira esperança não falha, ela sempre leva até Jesus. Semana que vem, chegamos ao último episódio da nossa série Quando Ele Vem,
o caminho até o Senhor. Fechando esse mês com o convite de confiar no que Deus ainda vai fazer. Siga a luz. Cristo está no caminho. E não se esqueça, compartilhe a graça de Deus.